Olá, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Beleza? Muito bem. Nossa aula de hoje, aula 4, tá? Nosso título hoje é Em Busca do Saber. Em busca do saber. E vocês estão em busca do saber a todo instante? Vocês estão se preocupando com o conhecimento que vocês estão adquirindo? Alguns já pensam num futuro, começam a imaginar, a idealizar algum tipo de profissão, né? Tem gostos, né? Mas não quer dizer que vá realmente se formar nessa área na qual hoje gosta, né? Tudo bem, mas vamos lá. Mas conhecer a história faz parte da nossa vida. Conhecer mitos, lendas e situações e livros e coisas criadas que fizeram parte da história de um povo, de povos diferentes do nosso, é bom, porque faz a gente ter uma visão um pouquinho diferente do mundo. Faz a gente perceber que muitas vezes as pessoas acreditam em coisas que foram inventadas lá na época do vovô, ou muito antes dele ainda, né? E que ainda continuam vivas até hoje. É algo interessante isso aí, né, pessoal? Olha só, se a gente pensar um pouquinho mais, nós vamos ver que a história traz uma informação assim fantástica, né? E nós vamos começar agora diretamente com a nossa apostila. Vamos lá então. Um pouquinho alto, vamos voltar um pouquinho. Isso, em busca do saber. Ao longo da vida, nós normalmente expressamos surpresa e curiosidade em relação àquilo que cerca a gente, né? Quem não tem curiosidade? Quem não tem curiosidade em saber o que está à nossa volta? Eu tenho. E vocês têm? Eu espero que sim. Quando nós aprendemos a falar, nós começamos a fazer perguntas. Vocês não veem as crianças lá, 2, 3 anos, por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que é assim? Por que não é? Né? Por que é dessa cor e não da outra que eu gosto? E assim por diante. A vida é um constante processo de crescimento e aquisição do conhecimento, né? E a nossa apostila aqui nos fala exatamente sobre isso. Nós vivemos intensamente desejando conhecer o que nos cerca. E a coisa mais intensa que nós queremos saber é a verdade. É a verdade. Numa época em que a fake news está em tão alta moda, digamos assim, muitos, e graças a Deus vocês estão nessa turma, né? Nesse segmento daquelas pessoas que querem saber a verdade. Que não vão atrás de qualquer notícia que é lançada aí no WhatsApp ou no Facebook ou em qualquer rede de comunicação, né? Por enquanto ainda, a televisão ainda tem as melhores informações. Porque ali nós estamos com pessoas comprometidas com a verdade, né? Com a verdade, né? Embora muitas vezes essa verdade ela possa doer, mas é a verdade. Então, ainda a televisão nos traz, né, as reportagens, os reportes, os noticiários locais, nacionais e internacionais, ainda são a fonte da verdade atual. Ok? Vamos lá. E é importante para nós, né, diz aqui, é importante para nós saber, né, das coisas, e isso nos leva a refletir sobre essas relações entre o que nós sabemos, o modo de buscar esses conhecimentos e a verdade. Ok? Vamos rolar a tela um pouquinho aqui, ó. Rolando a tela um pouquinho, nós temos uma coisa bem interessante. Vocês acreditam que todos vocês devem já ter visto algum filme sobre sereia ou outra coisa parecida, né?
Mas, se você sabe como é a sereia, procure se lembrar de como ficou sabendo disso. Afinal, eu acho que nenhum de nós esbarrou com uma sereia aí no meio do caminho, né? Nenhum de nós, quando foi à praia, nas férias, estava nadando e de repente encontrou uma sereia. É meio difícil, porque é um mito. É uma história mitológica. E ela nasceu já há muitos anos antes. Vamos ver de onde ela surgiu? Bom, 2 tipos de sereias. Os povos nórdicos, né? Aqui os povos nórdicos na antiguidade, para eles a sereia era metade peixe, metade mulher. Para os povos nórdicos, as sereias eram metade peixe e metade mulher. É como nós conhecemos e normalmente vemos nos vídeos, nos filmes, nas animações, as sereias sempre são metade mulher e metade peixe. Okay? Isso para os povos nórdicos, né? Então nós temos uma outra mitologia que é a dos gregos, né? Que é a dos gregos. E nós queremos ver agora como essas sereias eram nessa mitologia grega também. Vamos lá? As sereias, na mitologia grega, eram mulheres com corpos de peixe. Elas não eram chamadas de sereias, para começo de história. Elas eram chamadas de tritônicas. Já as sereias, ou sirenas, né, eram descritas como criaturas perigosas, cujos corpos eram metade pássaro e metade mulher. E vocês têm ali na apostila de vocês a estátua de uma dessas sereias da cultura grega, né? Então, lembrando, as sereias para os nórdicos eram mulheres com corpo metade de peixe e metade mulher. Já para os gregos, havia 2 vertentes. As sereias, que para os nórdicos era metade mulher, metade peixe, pessoa boa, para os gregos era uma pessoa ruim. E nós vamos ver logo na sequência por quê. E o que nós conhecemos como sereia da boa, para os gregos eram chamados de tritônicas, tá? E essas eram metade corpo de peixe e metade mulher. Já as sereias eram metade mulher e metade pássaro. Metade mulher e metade pássaro. Essas eram as sereias na mitologia grega e eram criaturas ruins. E essas criaturas ruins, nós vamos ver agora na nossa apostila, né? Vamos acompanhar ali na apostila essas criaturas ruins, acompanhando esse quadro. Elas eram criaturas aladas, ou seja, tinham asas que podiam voar, e o canto delas, né, tinha um poder mortal. Elas atraíam o ser humano que se jogava na água, né, e morria. Porque esse canto hipnotizava eles, e eles se jogavam ao mar e saíam nadando. E daqui a pouco cansavam e se afogavam. E conta a história de que se alguém pudesse passar por aquele mar onde estas sereias viviam e pudesse não escutar o seu canto, né, eles poderiam sobreviver e as sereias morreriam. Caso alguém pudesse atravessar por aquele mar, ouvir o canto das sereias e não se jogar no mar para morrer. Se alguém pudesse sobreviver, estas sereias morreriam. Olha só o que aconteceu. Conta-se na mitologia que Homero, né, por exemplo, ele foi morto na mitologia, na obra de Odisseia de Homero, né, ele conta que Ulisses, muito ardiloso, ele sobreviveu
a esse poder mortal da voz desses seres alados, chamados sereias, na mitologia grega. Tá? E o que ele fez? Ele foi com sua embarcação, fechou com cera os ouvidos de todos os tripulantes da sua embarcação e pediu que fosse amarrada ao poste, ao mastro central do seu navio. Ele foi amarrado, as sereias vieram, cantaram, e como ele estava amarrado, ele não podia se jogar ao mar. Então a sua embarcação atravessou aquele mar das sereias e esse destino foi cumprido. Ou seja, se alguém atravessasse o mar, pudesse ouvir o canto das sereias e não se jogar ao mar e morrer, estas sereias morreriam. Né? Conta então que isso foi cumprido, certo? E é interessante que esse quadro pintado a óleo retrata essa história. Vejam ali que Ulisses está amarrado ao mastro e todos os tripulantes, eles estão continuando a remar, né? Mas estão com cera no ouvido. Então não podiam escutar o canto das sereias, que era hipnótico, e se jogar ao mar. E algumas palavras, né, que estão ali ao pé da página, que nós podemos aprender. Pessoal, aladas, dotadas de asas, como eu já falei antes. Epopeia é um poema longo sobre fatos incríveis e ações de heróis. Né? Hipnótico, aquilo que hipnotiza uma pessoa, isto é, que ele tira o controle sobre os próprios pensamentos e as próprias atitudes. Alguém hipnotizado faz o que o hipnólogo quer. Faz exatamente. Ele não é mais dono das suas ações. E a última palavra, peripécia, é uma aventura, momento de uma narrativa ou peça teatral em que a situação dos personagens sofre uma grande mudança. Muito bem, sofre uma grande mudança. Você já viu a expressão canto das sereias? Não? Sim? Ah, sabia que alguém tinha ouvido já. O que significa? Cair no canto das sereias, né? Ouvir o canto das sereias. O que significa isso? É ser enganado. É se enganar. É se iludir. É se afastar da verdade. Vamos ali para a nossa apostila, que nós vamos ver o que isso significa. Vamos lá? A expressão popular ouvir o canto das sereias nasceu de antigas histórias, como essa que você acabou de conhecer, sobre Ulisses, né? Ela significa iludir-se, enganar-se, afastar-se da verdade. Muitas vezes é utilizada para se referir à situação de uma pessoa que se deixa levar por sentimentos e desejos que a impedem de ouvir qualquer tipo de alerta sobre o risco de estar enganada. Por exemplo, você confia demais em alguém. A vida inteira confiou. E essa pessoa está te enganando. Alguém descobre a verdade e diz: olha, fulano de tal está mentindo para você. Ele não está falando a verdade, você está sendo enganado. Mas você conhece essa pessoa a vida toda. A vida toda. E você diz: não pode ser. Eu não acredito. Ou seja, alguém está falando para você, descobriu, te prova por A mais B que essa pessoa está te enganando e você custa acreditar. Você não quer acreditar, porque você conhece ela a vida toda. Te ajudou em várias situações, esteve com você em vários momentos e de repente se descobre a verdade. É difícil de acreditar na verdade? É, né? Bom, vamos para a nossa apostila novamente. Rolando um pouquinho a tela aqui, nós temos duas perguntas que você vai responder. Você vai responder e depois mandar o resultado para mim, tá? A 1 é: sentimentos e desejos podem nos afastar do saber e da verdade? Justifique a sua opinião. Justifique. Por favor, né, justifique, né, comprove, né?
Sentimentos e desejos também podem nos aproximar do saber de verdade? Quer dizer, duas perguntas opostas. Também justifique a sua resposta, ok? Bom, passando para o quadro verde. Esse quadro verde é legal. Olha aqui. Além das sereias, há outros seres e coisas sobre os quais você deve saber, ou os quais você sabe algo, sem, contudo, nunca tê-los visto ou tocado? Eita! Será que existem coisas e seres sobre os quais a gente ouviu alguma coisa, mas que você nunca viu ou tocou? Será que isso existe? Além de ver e tocar, o que mais pode ser feito por alguém que deseja saber algo? E agora? O que mais você pode fazer para saber algo? Todas as atitudes que você listou ao responder à questão anterior garantem um saber confiável? Será que todas as situações, né, todas as respostas que você encontrou, né, as palavras, né, na pergunta anterior, você garantem a você que esse saber, esse conhecimento que você adquiriu é confiável? É verdadeiro? Podemos afirmar que algo ou alguém não existe simplesmente por nunca tê-lo visto ou tocado? Por quê? Nós podemos afirmar que alguma coisa não existe porque nós nunca vimos, mas alguém viu? Se alguém afirma que viu, será que eu posso dizer para essa pessoa: é mentira, isso não existe não, isso é impossível? E a última, é possível sabermos algo sobre o que não existe? Será que a gente sabe de alguma coisa que não existe, hein? Caramba, será que isso é possível? Hein, pessoal? Será que é possível a gente saber alguma coisa sobre algo que não existe? Bom, responda as questões, né? E vamos lá, né? Então vamos lá. E a sua resposta vai estar aqui. Registre em forma de pergunta ou frase o que mais lhe chamou a atenção durante esse pensar sobre essas questões aqui, tá? Você pode fazer isso em conjunto com o pessoal de casa. Não precisa ser só você pensando. Utilize as pessoas de casa. Ué, por que não? Por que não conversar com o papai e a mamãe sobre essas questões? De repente eles podem te dar um outro significado, né? Uma outra exposição sobre essas questões, né? Não é verdade? Tá certo, pessoal? Tá? Faça com carinho, responda com carinho, depois me envia, tá certo? Boa aula, tchau, tchau, até a próxima.